Pastor Glauber, infelizmente, não poderá pregar hoje. Ele quem traria a palavra hoje aos irmãos, mas infelizmente ele e sua família estão acometidos de uma enfermidade. Creio que alguns irmãos, ou a maioria, já deve saber. Se não, nós gostaríamos de comunicar que o pastor está com a sua família enfermos, estão necessitando das nossas orações. Por isso, hoje eu trago aqui a mensagem aos irmãos, e nós podemos até dar continuidade ao estudo que já começamos no livro de Eclesiastes, Essa é uma oportunidade, ainda que venha no momento que para nós é inoportuno de ver o nosso pastor e a sua família passando por um momento de enfermidade. Então, orem pelo pastor Glauber e também outros irmãos que estão acometidos de influenza, Covid, que o Senhor venha restaurar suas forças, em nome de Jesus. Irmãos, quero convidá-los mais uma vez a abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, ainda no capítulo de número 1. Hoje nós não teremos o recurso do slide, excepcionalmente, tá, irmãos? Então, usaremos o recurso somente da Bíblia, e quero que os irmãos estejam atentos aí a algumas referências. Eclesiastes, capítulo de número 1, nós estaremos vendo a segunda estrutura desse texto, que se encontra nos versículos de número 4 ao 11. Todos acharam? Eclesiastes capítulo 1, versículos de 4 a 11. A palavra de Deus nos diz: Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Deus poderoso e amado, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, Deus, entendendo a oportunidade que hoje temos de ouvir a mensagem que o Senhor nos deixou através desse livro, Pai. Queremos pedir, Deus, que abra as nossas mentes e os nossos corações, o nosso entendimento, para que esta palavra não venha vazia aos nossos corações, mas produza eternidade, Deus. Novas atitudes, um novo ser, um novo viver diante do Senhor a cada dia, Deus. Por isso, renova as nossas forças, o nosso entendimento, Deus, e nos dê a verdadeira sabedoria que só vem do Teu trono, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. Essa é a afirmativa que eu creio que Salomão quer nos deixar. Não há nada de novo. E alguns acham que há, sim, muita novidade nesse mundo. Vamos observar um pouquinho o mundo em que vivemos, e nós vamos ver muitas novidades. Tecnologia, países que estão crescendo, há novidade no trabalho todos os dias, há novidade em nossa família, quando abrimos um grupo de WhatsApp, por exemplo, há novidade na igreja. Parece que a gente vê novidade em tudo. Então, o que seria a afirmativa de Salomão quando nos fala a respeito que não há nada de novo debaixo do sol? Olhando na perspectiva debaixo do sol, lembrando que quando nós vemos o termo debaixo do sol, estamos falando sobre a vida terrena, sobre essa vida que é passageira. O Corrélete, o pregador, quer nos dizer algo, por isso a gente precisa se atentar a esse texto de forma a que venhamos tentar entender o que o autor quer nos expressar a respeito de que não há nada de novo debaixo do sol. Afinal de contas, como nós vemos, há novidade todos os dias nos jornais também. No nosso país, no Brasil, a cada dia mais novidades,
e nesse período nós teremos mais novidades ainda. Mas então por que o Kohelet, o pregador, quer nos falar que não tem nada de novo nesse mundo? Vamos observar um pouquinho o texto. Primeiro ele fala a respeito de gerações. A afirmativa é: nada há de novo debaixo do sol. E ele começa falando sobre gerações, versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A estrutura que eu encontrei nesse texto, pode ser que os irmãos tenham encontrado outras estruturas, é que do 4 ao 7 ele fala de uma realidade, da natureza. Da natureza, primeiramente, do homem, quando ele fala em gerações, mas da natureza, daquilo da criação de Deus. Geração vai, geração vem, mas a terra continua a mesma. A expressão a terra está se falando sobre a natureza, sobre esse meio em que nós vivemos. O texto continua dizendo: levanta-se o sol, e o sol se volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Depois, de novo, nós vemos aqui a força da natureza sendo expressa. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Nós vemos ele falando sobre a criação de Deus, debaixo do sol. Diante da criação de Deus, ele começa a afirmar: não há nada de novo. Vamos lembrar do método retórico de Salomão, quando ele nos escreve esse livro, quando ele nos deixa isso escrito. Já discutimos na semana que se antecedeu que seria então Salomão o escritor desse livro. Então, acho que não tem dificuldade a gente entender isso, amém? Nós argumentamos já a respeito disso. Salomão, então, irmãos, ele começa falando sobre, ou melhor dizendo, fazendo questionamento. Depois ele faz observações. E eu gostaria de fazer aqui um destaque. Quando Salomão faz observações, não quer dizer que elas sejam propositais. Quando ele faz experimentações, essas coisas ocorrem na sua vida. E pode ser que alguns irmãos entendam de forma equivocada que Salomão, por exemplo, experimentou várias mulheres para ter um conteúdo bíblico para nós estudarmos. Isso não é verdade. Então, Salomão, na verdade, quando ele é o observador, ele está observando a respeito daquilo que ocorre na sua vida. Ele não faz isso de forma proposital para fazer uma tese, diferente do método científico, em que existe uma objeção ou existe uma pergunta a ser respondida e alguém vai lá e propositalmente faz uma experiência. Não é esse o caso de Salomão. A verdade, o único método que nós vemos aqui é retórico, tá? Então, eu queria que os irmãos entendessem isso. É um método retórico. Ele faz observações na sua própria vida. Por isso que alguns olham para esse livro e veem, na verdade, uma autobiografia de Salomão. Mas não é esse o objetivo do livro, não é proclamar sobre a vida de Salomão, mas é pregar ao mundo uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Não há nada de novo debaixo do sol. Não há nenhuma novidade. E ele observa, não somente observa, mas ele demonstra a sua observação. E ele começa a argumentar. Olhe para o sol, ele nasce e depois ele nasce todos os dias e nós temos noite, dia, todos os dias é a mesma coisa. Ele faz uma referência às forças da natureza. E dentro desse assunto, sempre trazem água e chá para mim, mas eu sempre esqueço de tomar, tá, irmãos? Porque eu só consigo fazer uma coisa, às vezes eu esqueço da água aqui, pela concentração, mas agradeço aos irmãos que sempre trazem uma água, um chá para a gente, tá bom? Então, o Kohelet, o pregador, faz observações dentro da sua perspectiva debaixo do sol. E isso é um convite para que nós venhamos a fazer essas reflexões também. Afinal de contas, o que há de novo nessa terra? Ele argumenta que tudo continua a mesma coisa. Não é de hoje que se fala a respeito de uma teoria, e eu não gostaria de demonizar ninguém que crê na teoria do superaquecimento da Terra, né? Não sei quantos são adeptos dessa teoria. Como qualquer outro estudo científico, ele é uma teoria por enquanto, né? Mas muitos defendem que a Terra ela está num processo de aquecimento. Mas se você for estudar um pouquinho mais a fundo e ver opiniões de cientistas renomados, inclusive, você vai ver que não é bem assim que alguns compreendem. Alguns compreendem que o mundo ele continua num ciclo quase que interminável, em que o mundo já foi quente,
muito quente, e em outros períodos muito frio, né? E as estações sempre acontecem, ainda que hajam alterações. Em outro momento da história, já houve um superaquecimento da Terra. Em outros momentos da história, a Terra já esteve mais fria. Isso é só para lembrar um pouquinho do argumento aqui de Salomão, dizer que a Terra parece que continua num ciclo interminável. E algumas Bíblias devem ter aí em cima um tema, né? A minha, por exemplo, ela diz o seguinte: a eterna mesmice. Salomão está falando sobre uma eterna mesmice. O ciclo da vida, né? Alguém nasce, alguém morre, depois outra pessoa nasce de novo. Ele vai continuar essa linha de raciocínio o tempo todo no livro. Mas para que Salomão quer nos falar que o mundo é uma mesmice? Seria então Salomão pessimista? Será que alguns acham que esse livro foi escrito na velhice de Salomão? Né? Tudo leva a crer que ele já era alguém bem mais velho, bem mais experiente, já viveu de tudo, já conheceu de tudo, inclusive ele vai relatar a respeito do conhecimento no outro período, ou melhor dizendo, na outra estrutura desse texto que nós vamos estudar em outro momento. Mas Salomão parece que está cansado da vida e não consegue ver uma perspectiva de melhora no mundo. O mundo continua o mesmo. Governos vêm, governos vão. E ele fala primeiramente a respeito da natureza, parece que continua a mesma coisa. É claro, uma árvore morre, mas outra árvore vai ressurgir em algum lugar. Vocês já observaram que não sei quantos já puderam ir numa cidade abandonada? Na minha região, no Pará, existe, ali na região do norte, melhor dizendo, existe Forlândia. Quem já ouviu falar? Norte do Brasil. A Forlândia, é onde o Ford levou a tecnologia e fez uma cidade, né, assim, magnífica na época. Mas é uma cidade hoje abandonada. E você pode observar que toda cidade abandonada parece que as ruas estão cheias de mato. Parece que a floresta está voltando para aquilo que ela nasceu para existir na cidade, né? E quando uma cidade, um quintal é abandonado, de novo vêm os passarinhos e plantam as árvores e tudo mais, aquele processo que a gente conhece. E o mundo parece que vive nesse ciclo interminável. Coisas morrem e outras nascem. Salomão está seguindo esse raciocínio, dizendo, nossa, que tédio. Mas, na verdade, Salomão quer nos mostrar uma realidade. Versículo 8 a 11, é outra estrutura que eu achei aqui, ele já começa a falar dessa perspectiva. Todas as coisas são canseiras. Que fadonho é viver. Mais uma vez, Salomão está falando do cansaço de viver esses ciclos. A mesmice do nosso dia no Japão nos fala muito a respeito do que Salomão também está dizendo aqui. Né? Todos os dias, aqueles que trabalham em fábrica ou fazem outro tipo de trabalho, parece que é a mesma coisa. Os robôs estão trabalhando do mesmo jeito. E a gente tem a nossa rotina diária. E quando a gente olha final de semana, a vida é uma canseira ou não é, irmãos? Salomão está falando de uma realidade que nós vivemos ainda hoje. A vida é uma canseira. Esse ciclo parece interminável, que nós precisamos dormir um pouco, acordar, trabalhar, comer, e depois volta tudo de novo. Esse texto, às vezes, dá canseira até de ler. A vida é uma canseira. Todas as coisas são canseiras tais, versículo 8, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Afinal de contas, quem acorda diariamente pensando assim, não quero ver nada, vou passar o dia de olho fechado. Nossos olhos não se cansam de ver, de buscar, assim como os nossos ouvidos não se cansam de ouvir. Afinal de contas, quem não quer ouvir notícia todos os dias? Quem não quer ser informado? Inclusive, esse é o outro tema que ele vai trabalhar, a sabedoria. Todo ser humano gosta e corre atrás de conhecimento. Nós queremos ver, nós queremos ouvir, parece que não cessamos de desejar algo. E o mundo vive esse interminável ciclo de desejos. Eu quero alcançar algo, mas quando eu alcanço, eu compreendo uma coisa, ainda não alcancei aquilo que eu queria. E cada vez mais eu quero alcançar algo. E esse ciclo interminável parece que nada tem um fim nem um começo. Vive aquele conceito de eternidade, né? Quem já viu o símbolo de eterno? Que alguns falam que é o símbolo do infinito também, né? Aquele que parece um 8 virado, né? Não tem uma emenda. Então quer dizer que eternidade, alguns têm esse conceito de eternidade como sendo viver o passado, o presente e o futuro de uma só
vez, isso eternamente, como um ciclo interminável. Esse seria, então, um conceito de eterno que é muito falado hoje. Então, a eternidade, esse ciclo interminável. Ler esse texto pode nos deixar muito para baixo se nós olharmos o tapete do lado errado. O cantor Stênio Marços, acho que é dele dessa música, O Tapeceiro, né? Eu ouvi na voz de quem? João Alexandre, muito obrigado. Os irmãos estão atentos, né? Legal. O tapeceiro fala dessa realidade, né? De ver o tapete ali, a obra de arte, do lado errado. Quando nós olhamos um tapete, nós vemos o lado inverso dele, parece que nada faz sentido, não é verdade? Tudo umas linhas emboladas e a gente não entende muito bem, mas quando nós viramos o tapete, nós vemos que tudo se encaixa. Tudo é belo, tudo é bonito. E existe uma razão para aquelas linhas estarem daquele jeito do lado inverso. Então, olhar a vida sobre a perspectiva certa nos levará a ver um pouquinho sobre a beleza da vida. Salomão quer nos mostrar isso, apesar de ele estar falando de forma pessimista a respeito do mundo, que parece que nada aqui vale a pena. Afinal de contas, ele está dizendo tudo, ele coloca tudo num pacote, é vaidade. Tudo é passageiro. Alguns vão dizer que tudo é inútil. Então, para que viver? O que Salomão quer nos dizer? Versículo 9, o que foi, que há de ser, que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Para mim, o versículo 9, ele é o tema dessa estrutura. Nada há de novo debaixo do sol, a última parte desse versículo. Ele continua desenvolvendo. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver isso é novo? Eu queria desafiar os irmãos a procurarem se há realmente algo novo. Há muito tempo, em um retiro, eu acho que eu já comentei isso com os irmãos, não sei se é alguma pregação que eu fiz aqui, mas eu estava em um retiro e um jovem se aproximou, trouxe o estudo, e no slide que ele mostrava as gerações. Alguns já devem ter estudado sobre as gerações, né? Geração Z, não sei o que mais, e ele começou a mostrar, né, que a nossa geração, a geração dos jovens de hoje, é a melhor geração para se pregar o Evangelho. Ele faz argumentos, eu já vi isso em outros momentos também. Esse é o melhor momento que a igreja poderia viver para pregar o Evangelho. Mas eu discordo de dizer que também essa é a melhor geração, porque ela é uma geração tecnológica. Você pode mandar mensagem para 1000 pessoas a respeito do Evangelho em segundos. Isso é verdade. Mas a tecnologia em si não tem trazido grande novidade para o mundo. A maior tecnologia do mundo, ainda, na minha visão, ainda é o papel. Algum tempo atrás, quando inventaram o primeiro, não sei se era o iPad, mas era o tablet, ele vinha com a função única de ler livros, e alguns diziam assim, vai acabar com o papel no mundo. Agora os livros todos serão digitais. Eu, por exemplo, tenho um Kindle em casa, e ele me é muito útil para levar no trabalho, porque coloca no bolso, né, e é muito mais prático, né, de mexer ele. Mas os livros continuam aí, vendendo alguns em números recordes. Mesmo os livros impressos. O papel continua sendo uma grande tecnologia, e alguns achavam que isso ia acabar. Daí um pouquinho da ignorância de acharmos que a nossa geração ela é superior a qualquer outra geração. Salomão está nos mostrando que não há nada de novo, inclusive nessa geração. Pode ser que a tecnologia seja algo diferente das tecnologias antigas, mas continua sendo tecnologia. Elas serão superadas, como já aconteceu em outros momentos da história. Mas o homem continua sendo o mesmo, dependente da tecnologia. Um jovem, um adolescente pode ter acesso à internet, mas ainda assim não ter vida com Deus. Então, dizer que esta geração é a melhor geração que já viveu é uma eterna ignorância. Porque o homem continua sendo o mesmo, rebelde diante de Deus, cobiçador de coisas que nunca vai alcançar. E quando alcança, é aquela realidade, ainda quero mais. Isso não era tudo o que eu queria. Essa eterna mesmice em que o homem vive. O versículo 10 diz o seguinte, há alguma coisa de novo que se possa dizer, ver isto é novo? Ele faz uma pergunta e afirma, não há nada de novo. Já foi nos séculos que foram antes de nós. E o versículo 11 diz o seguinte, já não há lembrança das coisas
que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Irmãos, muito tem se falado sobre legado. Não é de hoje que eu ouço essa mensagem. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? E há muitas respostas para isso. Eu quero deixar uma herança, uma fortuna para os meus filhos. Ou alguns dizem, não, isso não é suficiente. Eu acho que conhecimento é bom. Deixar um legado de conhecimento aos filhos. Não, mas isso pode ser também insuficiente. Eu acho que deixar um legado é deixar uma vida de caráter. Boa, né? Mas há muitos refletindo a respeito disso. O que eu vou deixar aqui? E sinceramente, irmãos, se vocês pensarem bem, tudo que nós fazemos aqui, ainda que estejam envolvidas grandes virtudes do homem, uma hora será esquecido. Uma hora eu e você seremos esquecidos. Gerações vêm, gerações vão. E muitos homens e mulheres que foram virtuosos foram esquecidos. Olha para a realidade do Brasil. Veja quais são os destaques do Brasil. Mulher referência do Brasil, homem referência do Brasil. Há um tempo atrás a gente viu a realidade de uma professora que morreu salvando seus alunos. Quem lembra desse caso no Brasil? Irmãos, essa mulher foi esquecida. Uma mulher virtuosa, uma grande virtude de salvar a vida de pequenos, daqueles que não podiam salvar a si. Muitos homens e mulheres que foram virtuosos nessa vida, sabe o que eles deixaram? Nada. Essa é uma realidade que nós precisamos começar a aceitar. Tudo que você possa dizer que vai deixar aqui, um dia irá se acabar. As heranças acabam, irmãos. O dinheiro uma hora acaba. Eu tenho um amigo que eu não posso dizer o nome dele, mas ele sempre me permite fazer esse exemplo aqui. Ele disse que ele viveu muito tempo com a herança da mãe. A mãe tinha posses, ele veio um tempo para cá, para o Japão também. E a mãe dele, após morrer, deixou uma herança legal para ele. E ele nunca trabalhou na vida, só vivendo da herança. E consumiu. Chegou um dia que o dinheiro acabou. E ele teve que trabalhar. E o primeiro trabalho dele foi fazer aquele censo na rua, com aquele aparelhinho antigo, né? Fazendo o censo de casa em casa. E ele disse que ali ele começou a sentir o quanto a sua ignorância era tamanha. Porque as coisas acabam. As coisas acabam. Heranças físicas ou não. Até homens e mulheres virtuosos foram esquecidos. Irmãos, mas pastor, tem a Bíblia Sagrada que nos fala a respeito de grandes homens valorosos. Acho que também foram esquecidos. Tanto é que é necessário todo tempo estar lembrando. Existiu um homem chamado Paulo, que era perseguidor da igreja e que passou a ser perseguido porque foi libertado pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, muitos esquecem a respeito da própria palavra de Deus. Mas aí a gente fica com Isaías a respeito do que é eterno, que todas as coisas passarão, e é sobre isso que Salomão está dizendo. As gerações debaixo do sol, tudo que você possa ver aqui, a própria natureza uma hora passa. Tudo é passageiro, por isso a ideia do rebel que se fala aqui, que alguns traduzem como vaidade, tudo é vaidade, seria melhor dizer que tudo é passageiro, tudo é passageiro, tudo é fugaz, tudo passa um dia. Olhar para o Kohelet nos falando a respeito desse mundo que não há nada de novo, a gente precisa levar isso de uma forma prática para as nossas vidas. Já que eu entendo que realmente Salomão está certo em dizer que esse mundo não há nada de novo, e insistimos em dizer não haverá nada de novo nesse mundo debaixo do sol, se depender do homem. Se depender das nossas visões, do nosso entendimento, nada de novo haverá. Governos estão assumindo países agora, mas um dia irão sair. Hitler não foi para sempre. Rei Davi também não foi para sempre. Governos bons ou ruins, uma hora acabam. Momentos bons ou ruins da nossa vida, uma hora também acabam. Então, se Salomão está falando sobre essa realidade da vida, em que tudo se passa, para que, na verdade, ele está nos apontando? E aqui vem um pouco da aplicação que eu achei nesse texto. Já que Salomão está falando que o mundo é uma canseira, que o mundo é um ciclo,
ou um círculo vicioso em que tudo acontece de novo e que não há nada de novo, nós precisamos fazer essa pergunta: se nesse mundo não há nada de novo, o que pode haver de novo? E a gente vai olhar para a Bíblia e encontrar algumas respostas para isso. Primeiro, existem as boas novas. E aí você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2, um texto bem conhecido dos irmãos, versículos de 10 a 11. Lucas 2, versículos de 10 a 11. As boas novas, notícias novas. Já que o jornal, até o próprio Jornal da Manhã, não nos trouxe algo tão surpreendente, nós precisamos entender que existem boas notícias sim. E a Bíblia declara isso. Olha o que diz lá em Lucas 2, de 10 a 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Boas notícias. Salomão, dentro da perspectiva debaixo do sol, ele insiste em dizer: não há nada de novo. E durante a história nos veio uma grande notícia, uma das melhores notícias que nós, ou a melhor notícia que pudéssemos receber, que o mundo pudesse receber. A notícia que havia nascido o Salvador. A grande novidade do mundo se encontra em Cristo Jesus. A vinda dele, o ministério de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus são a grande novidade que esse mundo poderia abraçar. A grande novidade, já que nesse mundo não há nada de novo. Nós vemos as boas novas do Evangelho, trazendo libertação para mentes até os dias de hoje. Não somente as boas novas de que Cristo veio ao mundo, teve um ministério, morreu, sofreu e ressuscitou, e subiu aos céus. Mas além dessa novidade vieram consigo outras novidades. Outra delas é a novidade de vida. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículos de número 1 até o 4. Romanos 6, de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoraste que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Outra novidade é aquela que eu e você podemos vivenciar. Uma novidade, um novo ser. Já que o mundo é essa canseira e ele não muda, existe algo que pode mudar. Algo que está dentro de você. O seu coração, a sua mente. Viver em novidade de vida, irmãos. O mundo é essa canseira. Não esperem do mundo grandes coisas. Eu sei que é muito romântico dizer que a minha cidade é a cidade do Senhor Jesus Cristo, que o Brasil um dia vai ser do Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na verdade, tudo pertence a Deus. Rebeldes e salvos. Cristãos e não cristãos. Então não vai ser um dia que o mundo irá pertencer a Deus, porque continua pertencendo a Deus. O mundo não foi deixado por Deus. A verdade é interessante entendermos que o mundo não é um caos absoluto. Ele não é totalmente caótico quanto pensamos, porque algo caótico é algo que está sem qualquer controle. Essa a ideia de algo caótico. O mundo não é caótico, ele continua sob a administração de alguém. E essa administração pertence a Deus. Nós não vivemos um caos absoluto no mundo, porque Salomão está dizendo: tem boas coisas, tem más coisas. Depois boas coisas vêm de novo, depois más coisas. Bons governantes, maus governantes. Bons poderes, maus poderes.
Boas famílias, más famílias. Boas igrejas, más igrejas. O mundo não é totalmente caótico, porque Deus continua agindo. E se existe algo virtuoso, só pode vir do Senhor. Além disso, não só em coisas virtuosas, mas na própria dureza do coração do homem, Deus tem trabalhado. Nós vemos o grande exemplo, do governante do Egito. Faraó teve o coração endurecido por Deus, porque Deus continua governando. Então, aquilo que nós pensamos que é um caos absoluto, que é caótico, não é bem assim. Continua debaixo da soberania de Deus. Então, não haverá somente um dia que tudo pertencerá a Deus, porque tudo já pertence a Deus. Mas o que precisamos entender é que, além de novidade de vida, também há novos céus e nova terra. Nós falamos sobre as boas novas do Evangelho, a melhor notícia que esse mundo, que não tem novidade alguma, poderia receber. A notícia que o Salvador chegou a esse mundo. Depois, o Salvador que chegou a esse mundo e subiu aos céus, nos deixou um Consolador, o Espírito Santo, que agora dentro de nós trabalha uma novidade de vida. Irmãos, após ouvir esse relato de Salomão, não tem nada de novo. Agora faça a pergunta para você mesmo: o que há de novo na minha vida hoje? Eu falo no dia de hoje. Nesse exato momento, será que há algo novo? Se não há nada de novo, não seria bom refletirmos a respeito disso? Por que na minha vida não é mais nada de novo? Será que tudo já foi mudado, irmãos? Tudo dentro de mim, de você já foi mudado? Nós não precisamos mais de novidade de vida? Alguns acham que já está tudo certo. Eu já congrego em uma igreja, eu já dizimo, já oferto, já amo o meu próximo, alguns acham, né? Já faço tanta coisa virtuosa, tanta coisa boa. Como alguns olharam ali para Jesus Cristo, nossa, como esse homem é bom, e Jesus Cristo responde, não há um só bom, a não ser aquele que está nos céus. E é importante fazermos um breve parêntese a respeito disso, porque alguns acham que parece que Cristo se esvaziou da ideia da bondade, e naquele momento Cristo estava dizendo, eu não sou bom, eu não sou virtuoso. Eu vejo de outra forma, quando alguém fez essa pergunta a Jesus, ou melhor dizendo, essa afirmativa, que, nossa, você é bom, e ele diz, não há um só homem bom. Ele não diz, não sou bom. Ele diz, se não há um só homem bom e só Deus bom, o que Jesus está falando? Que ele é a própria bondade e ele era o próprio Deus. Era sobre isso que Cristo estava dizendo. Nós precisamos entender que só há virtuosidade pura e verdadeira, bondade pura na pessoa de Jesus Cristo e em ninguém mais. E se tivermos alguma virtude, irmãos, e eu creio que muitos irmãos têm porque tiveram a vida transformada, se temos algo de novo, se há uma vida nova, é porque Cristo Jesus padeceu em nosso lugar. É porque Ele deixou em nosso ser o Espírito Santo. E é importante entender que precisamos viver novidade de vida toda semana, irmãos. Deixar de sermos os mesmos. Eu não quero mais ser o mesmo crente de ontem e hoje. Eu quero ser alguém que agrada a Deus melhor do que agradou ontem. Novidade de vida, alguns têm se esquecido disso, irmãos, porque a gente acaba se conformando. Até mesmo é esse ciclo que é a vida. Uma hora estamos bem com Deus, depois estamos mal com Deus. Uma hora eu estou craque na leitura da palavra. Nossa, não paro um dia só de ler. Depois vem outra semana e eu não consigo ler um dia sequer da semana. Há aqueles momentos de puro relacionamento com Deus em oração no quarto, em que há choro, mas há momentos de frieza na nossa vida diante de Deus. Precisamos viver novidade de vida, irmãos. Parar de viver esse ciclo que é o mundo, em que há calor, em que há frio. E há crentes calorosos, depois frios. E nós sabemos que isso será por muitas e muitas gerações. Porque, além disso, falamos de novos céus e nova terra. E aqui vem a terceira novidade que esse mundo poderia receber. Primeira, a novidade das boas novas. A boa notícia é que Cristo chegou ao mundo. Depois o mundo começou a vislumbrar os crentes verdadeiros. Lembram no livro de Atos que a igreja estava vivendo um momento tão agradável diante de Deus e diante dos homens que os de fora olhavam e admiravam a igreja de Cristo? Eles viam os irmãos de forma muito respeitosa. Não é muito que nós vemos em muitos lugares hoje a respeito da igreja.
Há um tempo atrás, alguns sentiam orgulho de ser pastor. E alguns declaravam em todo canto, eu sou pastor. E eu me lembro que uma das missões que eu fazia, uma congregação no interior do estado do Pará, uma comunidade ribeirinha, como se conhece por lá, eu fui em um bar, e quando eu estacionei a moto naquele bar, para convidar um dos irmãos que já estava frequentando com a gente, era dono do bar. Existiam 3 bêbados, e eles diziam, nossa, na hora que eu cheguei, irmãos, eles diziam, pastor não presta, é a pior raça do mundo. Se eu visse um pastor hoje, eu quebrava ele no pau. Perdoe a expressão, mas é assim que se fala lá no Pará. Não sei em outras regiões aqui. E eu fiquei, nossa, será que é hoje que eu vou apanhar? Porque o dono do bar sabe que eu sou pastor. E ele começou a relatar não somente isso, ele disse o porquê ele não gostava de pastores. Ele disse que, certo dia, a sua mulher sumiu de casa, porque fugiu com o pastor da sua igreja. Porque não há novidade de vida. É uma eterna mesmice até a ilusão de achar que serve verdadeiramente a Deus. Não há novidade de vida. Salomão nos fala essa grande realidade. O mundo é esse círculo vicioso. Mas a nossa vida não precisa ser, irmãos. Porque nós já temos a boa nova do Evangelho. Nós já temos o Espírito Santo que nos faz renovar todos os dias. Deixar o velho homem para trás para viver uma nova vida. Afinal de contas, a gente declara ou não declara? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 2 grandes novidades. E a terceira é, não vai acabar aqui. Salomão está falando de algo que é passageiro, vaidade, tudo passa. Mas também ele quer nos apontar para a realidade que nós encontramos em Isaías, que é o último texto que nós vamos ler hoje. Isaías, capítulo de número 65, penúltimo capítulo do livro de Isaías, versículos de número 17 a 25, que fala a respeito dos novos céus e uma nova terra. Isaías 65, de 17 a 25. A palavra de Deus nos diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela em voz de choro nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do seu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que antes de clamarem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Uau! De um lado nós vemos novidade alguma. Agora nós vemos uma profecia que nos mostra uma grande novidade. Além da vinda do Cordeiro, além da novidade de vida que, até essa novidade de vida, um dia irá acabar aqui. Mas agora nós vemos a última perspectiva a respeito de uma novidade. É a novidade da eternidade com Cristo. A posteridade eterna, em que eu e você
estamos inseridos. Assim nós cremos. A posteridade, a eternidade que virá. Grande novidade que nós poderíamos receber. Há um novo céu, haverá novos céus e nova terra. É importante entender que na versão que eu li, não fala que Deus irá criar. Não sei se algumas versões aí está tratando isso de forma futura. Eu criarei. Há alguma versão assim aqui? Ainda bem, mas há algumas versões que trocam, né, essa palavra e colocam como se Deus fosse preparar um novo céu e nova terra. Na versão que eu estou lendo aqui, diz que Ele cria. Eu crio novos céus e nova terra. Isso vale tanto para a profecia do que acontecerá. Inclusive, a mesma referência, existe uma referência muito parecida no livro de Apocalipse sobre os novos céus e a nova terra. Quem nunca ouviu falar da Nova Jerusalém? Uma nova cidade, uma nova estrutura de governo que eu e você já experimentamos. Não é um governo socialista, não é um governo de direita, não é qualquer governo humano, mas é o governo divino sobre nós. Aquele a qual nós não vamos poder contestar, porque será incontestável, porque todos nós iremos adorar de forma absoluta, irmãos. Não haverá choro nem ranger de dentes, não haverá decepção, porque Deus não nos decepciona como homens nos decepcionam. Nós estamos falando sobre a soberania total de Deus que nós iremos vislumbrar. Até o momento nós não vislumbramos isso, mesmo que de forma espiritual a gente consiga ler na Bíblia e entender que um dia haverá esse governo absoluto que nós vamos vislumbrar, ainda assim para nós é um pouco embaçada essa imagem. Nós não temos a noção clara, tão certa de como será a eternidade, porque ela vai além da nossa capacidade de compreensão. Porque Deus também é isso. Deus vai além da nossa capacidade. Nós não conseguimos compreender Deus. Imagine aquela árvore que você não consegue abraçar, né? Mas você consegue pelo menos senti-la. Mas você não consegue abraçá-la por completo. Esse é Deus. A Bíblia nos fala muito a respeito de Deus. E ainda assim, irmãos, somos tão ignorantes da glória de Deus. Porque ela é maior do que nós podemos pensar e imaginar. Os planos de Deus são magníficos. Está dentro do seu plano que haverá um novo céu e uma nova terra. Ou melhor dizendo, que já há um novo céu e uma nova terra nos esperando, nos aguardando para o dia em que entraremos pela porta da eternidade. De um lado, não há novidade alguma, mas do lado de Cristo, do lado da Santa Trindade, nós podemos ver novidade das boas novas, a novidade de vida que eu e você vivemos aqui e a eternidade que nos aguarda, irmãos. Salomão não está só falando sobre o que é passageiro nesse livro, mas ele vai falar sobre Deus mais lá na frente. Ele quer nos mostrar, irmãos, que precisamos olhar para esse mundo como ele realmente é e parar de romantizar esse mundo. Nós nos apegamos tanto a ele, irmãos. Infelizmente, uma pessoa da minha família se desviou dos caminhos do Senhor. E hoje tem buscado conforto naquilo que realmente traz conforto. Esse mundo está cheio de conforto. Você pode encontrar conforto na psicologia. Você pode encontrar. Há bons profissionais para isso, que trazem paz, consolo. Você pode encontrar consolo em alguns chás antigos, que hoje fazem parte de religiões, que trazem grande conforto. Alguns chás desses alucinógenos, que duram um efeito até de 10 horas. Imagine, irmãos, 10 horas do seu dia, você confortável, vivenciando algo, um conforto profundo. Esse mundo pode te dar isso, isso é verdade. Mas isso é vaidade, porque tudo nesse mundo é vaidade. Tudo é rebel, tudo é passageiro, tudo é fugaz. Nós não estamos falando de um conforto passageiro. Alguns souberam do diagnóstico do meu filho, né? E eu, irmão, sinceramente, ainda vivo naquele momento que eu estou quebrado por dentro, em momentos que parece que um trator passou por cima da gente e, ao mesmo tempo, eu consigo sentir a mão de Deus sobre nós. Consigo. Isso vai além da minha capacidade de compreensão. Porque o conforto de Deus vem, eu não preciso de nenhum chá para isso. Eu preciso de relacionamento com Cristo. De relacionamento com aquilo que é eterno. Porque um chá alucinógeno, 10 horas, foi embora. Você pega um pouquinho de um cigarro de maconha
e aquilo pode durar algumas horas. Você pode ir para sessões e sessões de psicologia, e nada contra os profissionais, há profissionais magníficos que têm ajudado famílias e pessoas, mas ainda assim isso é passageiro. O que da questão nunca é resolvido nesse mundo e nunca será resolvido aqui, e sim na eternidade. Não pensem vocês que não haverá mais guerra. Seria muito bom se nós levantássemos bandeiras brancas e a guerra acabasse no mundo. Mas guerras vêm, guerras vão. Homens se levantam contra Deus, depois caem de novo, porque Deus continua sendo Deus, soberano. Precisamos nos desapegar um pouquinho desse mundo. Uma hora, irmãos, nós vamos nos dar, e muitas mães e pais têm passado por isso. Uma hora você pode perder seu filho, uma hora você pode perder a sua mãe, e você, mais uma vez, vai cair nessa grande realidade, que tudo aqui é passageiro. Nós precisamos olhar, focar mais os nossos olhos, as nossas intenções naquilo que é eterno, que realmente nos traz um conforto eterno. Porque aqui nós podemos encontrar paz e conforto, sim, mas um dia isso tudo irá acabar. E alguns têm buscado conforto em muitos outros lugares, se não em Cristo. Essa realidade que nós vemos nesse livro, irmãos, e conseguimos ver para onde Salomão quer nos apontar, para aquilo que é eterno. Pare de viver a mesmice do dia a dia e pensar que alguma novidade virá. Irmãos, eu não sei se amanhã o nosso emprego vai melhorar, eu não sei se algum dia o salário aqui no Japão vai aumentar, as empresas vão começar a aumentar os salários, as horas de trabalho, eu não sei. Mas as coisas estão aumentando, os valores da cesta básica estão indo lá para cima e os nossos salários continuam o mesmo, não é verdade? Eu não sei se amanhã virá uma novidade e os nossos patrões vão chegar, olha, a gente vai aumentar a hora de vocês. Não sei. Pode ser que isso ocorra, pode ser que isso aconteça, mas ainda assim, irmãos, não é aí que nós devemos nos apegar, não é a esperança da nossa vida. Nós devemos nos apegar naquilo que realmente é eterno, é Cristo Jesus. É as boas novas do Evangelho, é novidade de vida, e é focar naquilo que Paulo focou e nos deixou registrado no finalzinho da sua vida. É correr para o alvo, olhar para o verdadeiro objetivo, que é a eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a orarem. E nessa reflexão, olhar um pouquinho para dentro de si, se há alguma novidade de vida em você, se há coisas que você realmente quer mudar. Não é com essa palavra, não é através da minha vida que você vai mudar, não é através de apenas essa palavra de hoje que você vai mudar, mas é através de ouvir o Espírito Santo que está dentro de você. Por isso eu convido você a fazer essa reflexão hoje. Ó Deus amado e querido, nós agradecemos pela essa palavra, Deus. Que sim, Deus, ecoou em nossos corações hoje, Pai. Que nos trouxe, sim, um confronto. Aquilo que a Tua palavra é muito boa em fazer, confrontar o nosso pecado, Pai. Por isso queremos Te pedir, nos ajuda, Deus, a sermos realmente pessoas novas no dia a dia, Pai. Há tanta coisa que a gente precisa mudar, Senhor. Tanta coisa em que a gente precisa se desapegar nesse mundo. Nos ajuda a olhar, Deus, não de forma apenas pessimista para essa vida, Pai amado, mas olhar, Deus, de forma esperançosa, que sim, haverá uma novidade profunda que iremos viver na eternidade. E ainda assim, Deus, há um resquício de novidade, Deus, no nosso ser diariamente, quando lembramos a respeito da Tua palavra, quando somos confrontados por ela e chegamos à seguinte conclusão, que estamos em caminho de morte, estamos veredando por caminhos que desagradam ao Senhor, Deus. Ajuda a viver essa novidade. Obrigado, Deus, pela grande notícia que o Senhor trouxe ao mundo, Deus, que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda, Pai, a focarmos no Senhor, somente em Ti, Deus. Ainda que esse mundo continue o mesmo, Deus, que a Tua igreja, Deus, continue a se renovar dia após dia, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que essa mensagem, Deus, realmente, Deus, traga paz verdadeira aos nossos corações, mas também nos traga despertamento, porque é o que precisamos, Pai amado. Ó Deus, nos ajuda a nos desapegarmos das coisas desse mundo, para que não tenhamos só um olhar debaixo do sol, Pai amado, mas que possamos ter um olhar, Deus, na eternidade, vislumbrar, Deus, aquilo que o Senhor nos deixou de melhor,
porque compreendemos que o melhor já veio a esse mundo, foi o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Ajude-nos essa semana, Deus, a praticarmos a novidade de vida, primeiramente em nosso coração, Pai amado. Para que assim as nossas atitudes venham a mudar, Deus. Dentro da nossa vida, Deus. Que possamos fazer aquilo que realmente agrada ao Teu coração, Pai amado. E muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Deus. É o que hoje nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.